Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Estamos nesta audição por agendamento potestativo do PCP a debater o setor da construção civil. E o que primeiro surpreende é que o Sr. Ministro não tenha sido capaz de chegar aqui e nos entregar, fazer uma avaliação, dar-nos uma informação, uma avaliação. Qual é a avaliação que o Governo tem deste setor? Como é sabido, representa globalmente mais de 18% do PIB e 720 mil postos de trabalho. Pelo menos a avaliação, julgo que a avaliação não custaria muito dinheiro ao Governo. Tem os técnicos lá no Ministério. Depois, sublinhar que, apesar dos avisos e reclamações das associações empresariais e sindicais, apesar dos alertas e questões que o próprio grupo parlamentar e outros grupos parlamentares aqui foram colocando, em sucessivas audições, eu questionei o Sr. Ministro diretamente sobre este setor, praticamente em todas as audições que o Sr. Ministro aqui fez. Por opção, aquilo que tenho que concluir é que, por opção deliberada do Governo e do Ministério da Economia em particular, apostaram no saneamento do setor da construção civil de uma forma muito simples. O mar encapelado da crise que temos pela frente, deixemos afogar-se aqueles que tiverem que se afogar e, portanto, depois daqui a um ano ou dois teremos um setor saneado empresarialmente e capaz de retomar, digamos assim, o processo de construção, da atividade de construção civil. Só assim é que se percebe que, passado um ano, ao Sr. Ministro, não foi um mês, passou um ano sobre o Governo, os senhores não tenham sido capazes de definir uma estratégia para este setor e tomado o conjunto das medidas adequadas. Mesmo a medida que hoje veio aí anunciar sobre as cauções, eu lembro-lhe que em dezembro o Ministério, uma pergunta minha sobre o assunto, disse-me que estava a ultimar o decreto-lei. Ó, Sr. Ministro, são precisos 6 meses para ultimar essa medida. O Sr. Ministro vem hoje aqui ainda a anunciar-nos que irá sair. E desde já o questiono por que razão é que não se adopta um modelo semelhante ao dos Açores e da Madeira. Por que razão? Ó, Sr. Ministro, eu diria que foi a inação total do Governo. Inação total com uma exceção. É que os senhores começaram por destruir o Ministério das Obras Públicas. Este Governo, por opção própria, considerou que 18% do PIB não tinham direito a ter um Ministério, com as consequências inevitáveis. Eu julgo que não foi por acaso, por não se lembrarem, ou por qualquer outro motivo, que sucessivos governos não tinham um Ministério dedicado às obras públicas. Ou pelo menos uma estrutura específica do aparelho de Estado virado para este setor. Por que razão, Sr. Ministro? Ela não existe. Eu gostaria de começar, aliás, por perguntar ao Sr. Ministro se palavras, adjetivos que têm sido utilizadas por associações empresariais, algumas dirigidas por homens com responsabilidades políticas, inclusive do PSD, o caso do Presidente da Associação Industrial do Minho, que os senhores certamente conhecem muito bem, de cataclismo social, de catástrofe, de colapso. Certas palavras são exageradas. Se esta gente está a assustar o pessoal, está a dizer mentiras, pá. Ou se isto corresponde à verdade. Qual é a avaliação efetiva que o Governo tem do setor? Depois, eu gostaria também de aproveitar a ocasião para sublinhar os senhores tiveram aqui a cumplicidade ativa do PSD e do CDS relativamente a este setor, devemos dizê-lo. Os amigos das PMEs, pouco preocupados com as PMEs.
num setor onde 99,3% das empresas não são PMEs, são micro e pequenas empresas. São micro e pequenas empresas. 93% são microempresas, têm até 10 trabalhadores. E os amigos esqueceram-se das amizades. E não foi só o esquecerem-se, o não quererem que o Sr. Ministro nos viesse aqui ser ouvido sobre este setor. Opuseram-se a que o Sr. Ministro viesse aqui a ser ouvido sobre este setor, obrigando-nos ao agendamento potestativo. Não há razões nenhumas para que não tivesse feito esta audição sem ser desta forma. Mas eu gostaria de dizer que, debatendo-se um projeto de resolução do PCP, relativamente ao qual, até pelo discurso, não discordavam de todas as soluções que eram propostas, depois, quando se tratou de votar, votaram contra todas as propostas. Não solicitaram uma votação em separados, pontos, não fizeram propostas de alteração para a qual nós mostramos disponibilidade, nem sequer apresentaram qualquer solução alternativa. Bem podem ficar descansados e sentados, esperar sentados as PMEs deste setor do PSD e do CDS. O Sr. Ministro, depois eu julgava de facto que o Sr. Ministro trouxesse aqui uma avaliação global e integral do setor, dos problemas do setor. Empresas, postos de trabalho, subsetores, este setor tem muitos subsetores, em risco ou em maior risco, impactos noutros setores da atividade económica, concretamente no setor financeiro, problema do volumoso dimensão do crédito, avaliado pelas próprias estruturas em cerca de 38 mil milhões de euros. Estamos a falar de uma verba pequena, estamos a falar de uma verba que é metade daquilo que constitui o empréstimo feito pela Troika. O problema das imparidades neste setor financeiro, ligadas a esta atividade, e, sobretudo, uma linha coerente de instrumentos e medidas dedicadas para este medida. De facto, o Sr. Ministro, a única medida que aqui anuncia, porque ainda só está a anunciar, é a das cauções e garantias do setor. E é essa que o tempo de atraso está em cima da mesa. Eu gostaria de lhe perguntar se o Ministério pensa ou não, ou se já criou algum grupo de trabalho, alguma comissão específica para a avaliação deste setor e acompanhamento deste setor. Depois, relativamente ao pagamento das dívidas do Estado, sobre o que o Sr. Ministro não disse nada. Avaliadas em cerca de 1,4. Quando é que estão libertados as verbas para que os municípios possam começar a pagar aquilo que devem? Em segundo lugar, relativamente às dívidas da Administração Central, qual é a calendarização que está feita? O Sr. Ministro não tem dúvidas nenhumas que há empresas a falir, a irem para o gabinete ali de crise do Secretário de Estado Almeida Henriques, porque o Estado não lhes paga. Elas estão a dirigir-se para o gabinete de crise porque o Estado não lhes paga. Qual é a calendarização dos pagamentos? Relativamente aos créditos, o senhor torna-me a falar em linhas de crédito PME Invest. Aliás, os senhores, até para corresponderem àquilo que durante anos aqui o Secretário de Estado Almeida Henriques reclamava, deviam nos dar uma informação sobre a despesa pública associada a cada uma destas linhas de crédito e não tanto lançar os milhões de euros que eram alavancados pela despesa pública, contra a qual o senhor deputado, o que então era deputado Almeida Henriques, várias vezes reclamou dos anteriores ministros da Economia. Mas eu gostaria de saber, o senhor diz, a avaliação com rigor e da viabilidade económica. Mas quem é que avalia, Sr. Ministro? A banca. E a banca, como está no quadro que está, nós sabemos quais são as consequências dessa avaliação de ceder ou não crédito, no mercado de crédito, não apenas das linhas de PMEs, para as micro e pequenas empresas. Eu vou terminar, Sr. Presidente. E devo dizer que aqui o Governo tem um instrumento que se chama Caixa Geral de Depósitos, relativamente ao qual pode ir muito mais longe do que vai. Aliás, PSD e CDS sabiam muito bem, aqui há anos, quando eram oposição, qual o papel que atribuíam à Caixa Geral de Depósitos no financiamento das micro, pequenas e médias empresas, exatamente para estabelecer comportamentos, eu diria, pedagógicos até relativamente à restante
banca privada. O senhor Ministro sabe o que é que a banca está a fazer relativamente às contas correntes e às contas calcionadas de milhares de pequenas e médias empresas, estrangulhando-lhe completamente as tesourarias. Vou terminar, Sr. Presidente. Alterando-lhes os plafons, aumentando-lhes os spreads, exigindo-lhes garantias reais. O Sr. Ministro sabe dessa situação. Qual é a medida que os senhores têm relativamente às operações de tesouraria das micro e pequenas empresas deste setor? Eu vou terminar perguntando-lhe apenas uma questão. Qual é a avaliação que o Governo tem relativamente àquilo que a banca, o setor financeiro, está a fazer no mercado imobiliário com os prédios, com o imobiliário que é a sua posse? A forma como eles estão a intervir no mercado e as consequências disso para o setor da construção civil.